Pronto. Eu não sei se vocês lembram, o México é um paizinho que fica situado na América do Norte, né? Lembra que nós vimos em outras unidades aí que nós vimos duas formas de regionalização da América, de dividir a América. Nós vimos duas formas de dividir a América. Uma regionalização divide conforme o critério físico, natural, certo? Critério geográfico, que divide a América em três, que é a América do Norte, a América Central e a América do Sul. No caso, agora vocês vão começar a ver o México, né, que faz parte da América do Norte, mas aí nos temas 3 e 4 vocês vão ver a América Central. Por que que o livro faz isso, né? Tipo, coloca uma unidade só para o México e a América Central. Por que que o livro fez isso com vocês? Primeiro que, tipo, o México realmente é interligado, está dentro da América do Norte, verdade. De acordo com o critério físico, o México, ele se alia, ele se associa mais com os Estados Unidos e Canadá, certo? De acordo com o critério físico. Mas quando você, critério geográfico, territorial, se alia mais com esses outros dois países aí, né? Com a América Anglo-Saxônica. Mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, do ponto de vista linguístico, né, e econômico, o México ele se interliga muito mais com os países da América Central, né, que estão dentro da América Latina, do que com os países aqui da América, o restante aí da América do Norte, certo? Estados Unidos e Canadá. Professora, então aqui a gente vai ver o México, que faz parte da América do Norte, lembrem disso. Uma vez o Justin Bieber ia começar uma turnê na América Central, aí ele disse assim, ele não sabia, na verdade, né? Ele disse que ia ser na América Central. Aí disse assim, eu vou começar pelo México. Aí ele fez um Twitter, né? Dizendo, vou começar minha turnê pela América Central e vou começar no México. Mas ele errou, né? Porque o México faz parte da América do Norte e não da América Central. Certo? O México faz parte da América do Norte. São 3 países só na América do Norte, que é México, Estados Unidos e Canadá. Aí a América Central, no caso, esses países aqui, ó, que continentais, né, que interligam a América do Norte e a América do Sul, ó, Panamá, Nicarágua, Costa Rica, Honduras, Guatemala, tá vendo que interliga a América do Norte e a América do Sul, e a América Central, que eu falei que era insular, no caso que é rodeada de água, é essa parte aqui, ó, que tem uns paisezinhos que eles são menores, certo? E bem que esses da continental também são, mas porque é rodeado de água, né, esses insulares aqui. E eles se localizam nessa porção aqui que a gente chama também do Mar do Caribe, né? É uma região muito rica para o turismo. A gente vai estudar isso aí quando estiver vendo a América Central Insular. Belezinha? Então vamos lá. Então o México, lembrando, naquela regionalização que divide conforme o critério físico, o México faz parte da América do Norte, juntamente com os Estados Unidos e Canadá. Mas se você analisar o México conforme a regionalização da América, que divide de acordo com o critério histórico, econômico, social, cultural, o México está, né, junto com os Estados Unidos e Canadá. Porque Estados Unidos e Canadá fazem parte da América Anglo-Saxônica, eles dois. São os únicos países aí desenvolvidos do continente, eles se reúnem ali em relação à história, né, colonização, a forma também de colonização, em algumas partes, a língua que é mais falada que é o inglês e tudo mais, certo? Mas o México ele se associa muito mais a esses outros países do que aos Estados Unidos e ao Canadá. Por isso que o México, a partir do México até o final da América do Sul, a gente sabe que essa porção aqui, que vai do México até o finalzinho da América do Sul, compreende uma porção que a gente chama de América Latina. Vocês já viram isso? Pronto. E dentro da América Latina nós vimos que alguns fatores são comuns, né, entre eles. Tipo assim, o histórico, né? Todos foram colonizados praticamente por Portugal, ou por Espanha, mas o que a gente sabe também que une esses países é que eles tiveram uma colonização de exploração, tem também aí um histórico de serem considerados todos eles economias em desenvolvimento, né? Uns são considerados dentro da economia em desenvolvimento, né? Uns são considerados emergentes, no caso o México é um país emergente. O México, o Brasil, a Argentina são países emergentes dentro da América Latina. E os outros países, né, grande parte deles são países mais pobres, que a gente chamava no passado de países subdesenvolvidos. Ok? No passado é há pouco tempo isso. Enfim. Então, vamos lá. Lembrando que, de acordo com o critério, se você utilizar o critério cultural, histórico, econômico, o México se interliga mais com a América Latina, né, com esses outros países aqui da América Central, por isso que tem uma unidade inteira para falar de México e América Central, porque o México está muito mais ligado à América Central, né, do que aos Estados Unidos e ao Canadá. Por isso que ele está ali junto com a América Central, né, nessa unidade do livro de vocês.
Entenderam isso? Entenderam? Por que que o livro coloca México e América Central? Porque eles estão muito mais interligados do que aqui, Estados Unidos e Canadá. Embora o México esteja dentro aí, né, de acordo com o critério físico, extensão territorial, extensão não, de acordo com o critério territorial e geográfico, o México realmente está interligado aos Estados Unidos e ao Canadá. E a gente vai ver alguns critérios físicos, né, que interligam eles aí, já já. Então, vamos lá, vou clicar aqui em cima do México e o IBGE vai me dar uma síntese de algumas características desse país. Vamos lá. A capital do México é uma cidade chamada Ciudad de México, né? Ou Cidade do México, é o nome da capital, fica por aqui, ó, aqui, por aqui. Tem no livro de vocês, um mapa bem direitinho. Tá na página, deixa eu ver, 267, se vocês tiverem com o livro na mão, 267. Tem aí algumas cidades principais, alguns estados. Ó, aí o número 3, se vocês estiverem nesse mapinha aqui, ó, não, verde. O número 3 aí é onde fica a capital do México, que é a cidade do México, também chamada de Ciudad de México. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela, certo? Ela e a sua região metropolitana, porque compreende a segunda maior região metropolitana da América. E eu vou falar já já o que é região metropolitana. Espera aí, aguarda um pouquinho. Então vamos para as características gerais. Extensão territorial está aqui. Idioma, que é falado no país, o idioma oficial, né? É o espanhol. Localização, aí olha isso aqui, América Central, tá certo ou errado esse dado? Tá errado, né? Tá errado. Errado. Tá errado, o IBGE errou aqui, porque na verdade o México faz parte da América do Norte. Do Norte. Então tá errada essa informação. A moeda do país é o peso mexicano. E vamos ver mais algumas características importantes. Mostrar mais. Aqui embaixo. Vamos lá. Vamos ver qual é a população do México, né? No livro de vocês está dizendo, os dados do livro de vocês são dados de 2016. Então, consta aí que a população do México no ano de 2016 era de 122.273.473 habitantes. Isso é o dado que tem no livro de vocês. Eita, que eu derrubei o livro no chão, peraí. Aí vamos ver aqui se tem um dado mais atualizado, né? Ó, já tô vendo que tem outro dado aqui, porque no livro de vocês é 122 milhões. E é 2016, ó. O dado que tem aqui no site do IBGE consta de 2019, ó. Conforme os dados de 2019, a população mexicana era em torno de 127.575.529 habitantes. Ok. Vamos olhar se tem mais homem ou mulher nesse país. Mulheres, 65 milhões e tanto. Homens, 62 milhões. Tem mais mulheres do que homens. Aí vamos olhar a taxa de natalidade e taxa de mortalidade do México. Vamos saber se o crescimento vegetativo dessa população, né, o crescimento natural da população é alto ou é baixo, né? É positivo ou é negativo? Taxa de natalidade. A cada 1.000 pessoas nascem em média 17 mexicanos. Mortalidade. A cada grupo de 1.000 pessoas morrem em torno de 6 mexicanos, né? Então, quer dizer que o crescimento vegetativo deles é positivo, né? Nascem mais pessoas do que morrem. Aí aqui embaixo tem um linkzinho que a gente pode clicar, que é a taxa média anual do crescimento dessa população. Vamos lá. De acordo com o percentual aí de 2015, né? Em torno de 2015, a população do México estava crescendo num ritmo baixo, né? Num ritmo baixo. A gente vai falar já já da população do México em si. E vocês vão ver que está havendo nos últimos tempos, nos últimos anos, um crescimento baixo da população mexicana. E tem a ver com a fertilidade da mulher mexicana. O número de filhos da mulher mexicana vem diminuindo ao longo do tempo. E olha aqui o indicador mostrando isso pra gente, ó. No ano de 2015, né? A população do México cresceu em torno de 1,229%. Significa dizer 1,2 a quase 1,3%, né, por cento. Significa dizer que esse crescimento é positivo, tem mais pessoas nascendo do que morrendo, é verdade. O número não está negativo. Mas não significa dizer que o ritmo dessa população aí, ela está crescendo em um ritmo muito elevado, né? Não é isso. Se fosse muito elevado, esse índice estaria bem maior. Então, o ritmo da população, de crescimento da população mexicana, atualmente é um ritmo de crescimento baixo. Ok. Deixa eu ver se tem mais algum dado para a gente observar. Vamos olhar se nesse país as pessoas habitam mais zona urbana ou zona rural? Zona urbana, ó. É um país urbanizado, olha o dado. 80,4% das pessoas no México habitam zonas urbanas. E zonas rurais, 19,6% das pessoas habitam zona rural.
Ok. Densidade demográfica do México. Quantidade de pessoas que habitam 1 km², né? Ó, a densidade demográfica do México é em torno de 65,63 habitantes por km². É maior do que a do Brasil, né? Porque do Brasil é em torno de 25 habitantes por km². Deles é de 65. Mas ainda não é considerado, não é um percentual muito alto para dizer que esse país é um país povoado, né? Com muitas pessoas habitando 1 km². Não é. Percentual muito alto, não. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais outro dado para a gente mostrar. Vamos mostrar a economia. A economia do México. Total do PIB, né? Tudo que esse país produziu de bens ou de serviços no ano de 2018. O PIB dele em dólares, né? Cerca de um milhão não, esse aqui acho que é 1 bilhão, 223 milhões e tanto. Salvo engano, esse dado é em bilhão. Perdoe se eu estiver errada, mas é bilhão, porque o do Brasil também vem assim, é em bilhão. Aí, PIB per capita, que é a renda per capita deles, né? A renda per capita do mexicano é em torno de quase 9.700 dólares, que um mexicano ganhou no ano de 2018. Cada mexicano ganhou no ano de 2018. Ok, a do Brasil é próxima a isso aí. Não sei se é mais ou se é menos, mas é um número bem próximo disso aí. Porque o México também é um país emergente, né? Assim como o Brasil. Mas a gente vai falar de algumas desigualdades que existem no México também. Assim como existe no Brasil. Ok, deixa eu ver se pode falar mais alguma coisa. Total de exportações do país e total de importações que o país compra. Deu maior o quê? Deu maior as importações, foi, ó. Importaram mais do que compraram no ano de 2018. Prontinho, agora vamos para a parte lá do livro mesmo. Vamos lá. México, população. Deixa eu descer aqui. O território e sua ocupação. O México faz parte, como a gente já falou, né? Faz parte da América do Norte, de acordo com aquele critério físico. Mas de acordo com o critério histórico, econômico, social, cultural, faz parte da América Latina. Ok. É uma economia de desenvolvimento, é um país emergente. O seu território está dentro do hemisfério norte, né? Está dentro do hemisfério norte. O país ele é banhado por 2 oceanos. Vocês devem ter visto lá naquele mapinha do IBGE. Ele é banhado pelos 2 oceanos, né? A leste pelo Atlântico e a oeste, à esquerda, né, do mapinha, ele é banhado pelo Pacífico. Deixa eu ver mais alguma coisa. Aqui a população a gente já falou. Isso aqui é um dado importante, tem no livro de vocês, pode grifar aí, ó. Cerca de 75% dos mexicanos, dos habitantes do México, vivem numa porção do México que a gente chama de Planalto do México. Vamos lá. Esse Planalto do México aí fica localizado pega território do México, tanto ao norte do México, ali na fronteira com os Estados Unidos, até o sul do México. Aí compreende isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho Deveria ter aberto já, né, Ana Beatriz? Deveria. Mas a Ana Beatriz não abriu. Oh, God. Deixa eu ver se eu tenho um mapa do México. Mapa do México. Físico. Relevo. Relevo. Isso aqui deve estar bonitinho. Tá, dá para entender. Deixa eu ver se tem um mais bonito. Não, parece que o mais bonito era aquele mesmo. Ah, mas esse aqui tá bem dividido. Ai, perfeito esse aqui. Vocês conseguem ver? Dê um zoom aí, por favor, nesse aqui. Dê um zoom nesse mapinha do relevo do México. Vamos lá. É para ver? Perfeito. Essa região aqui, tá vendo o Planalto do México, que vai desde o contato aqui com os Estados Unidos, ao norte do México, até o sul do México. Essa região aqui, que vai do norte ao sul, central do México, compreende a maior área de ocupação mexicana. Tipo, 75% das pessoas no México habitam essa região central aqui do Planalto do México. Por quê, Ana Beatriz? Porque o relevo não é tão elevado, né, quanto essas áreas aqui a leste e a oeste do território, que eu vou falar já já delas. São áreas mais elevadas do território do México. E a gente sabe que locais que permitem a ocupação humana são locais mais baixos, né? Locais que geralmente estão próximos a rios, enfim, é uma planície que dá para a gente praticar agricultura,
abastecer as cidades, enfim, vocês já sabem mais ou menos isso aí. Então, a maior parte dos mexicanos habita o Planalto do México, que compreende 75% da população. É nessa região que a gente vai encontrar a capital do México, por aqui, né, que é a Ciudad de México, ou Cidade do México, que possui uma das maiores regiões metropolitanas da América. Vamos falar já de novo sobre isso aí. Já dei um spoiler no início, mas vou dar de novo, falar de novo. E outra coisa, por que a galera também habita muito essa região do Planalto do México? Porque os solos são mais férteis, também tem esse fator. As condições físicas são mais favoráveis à ocupação, tipo o relevo, né? Os solos, como eu já falei, os solos são férteis. Deixa eu ver se tem mais outra coisa. O clima também é favorável nessa região, não é um clima muito frio. Enfim, é um clima mais ameno, que permite ali a ocupação e a fixação das pessoas nesse espaço e tudo mais. Então, vamos lá. Falamos de fatores do relevo, né? Que permite a ocupação, não é muito elevado. Clima, que é mais ameno, não é muito frio e tudo mais. E a questão do relevo, clima. Outra coisa? Corpos hídricos, né? Os corpos hídricos que existem nessa porção aí. E sol. E sol. Foi isso aí que eu falei. Falei outra coisa? Falei não, né? Oi. Eu falei outra coisa? Falei não, né? Não, acho que foi só isso mesmo. Não, pronto, muito bem. Aí, olha, reparem nesse mapinha aqui do México que ele tem... Repara essa parte leste, onde a gente vai encontrar a Serra Madre Oriental. E na parte oeste, lembra que o leste é sempre a direita e oeste sempre a esquerda do mapa. Aí, nessa parte oeste, a gente encontra a Serra Madre Ocidental. Ocidente quer dizer oeste e oriente quer dizer leste. Pronto. Nessas duas porções aqui, o Planalto do México, ele é circundado, tipo assim, ele é cercado por áreas mais altas, de maiores altitudes, que no caso vão ser essas duas serras aqui, ó. A leste a gente encontra a Serra Madre. Madre quer dizer em espanhol mãe, né? Mãe. É a Serra Mãe, a Serra Mãe, enfim. A Serra Madre Oriental, que é a leste, e a Serra Madre Ocidental, a oeste. Essas áreas aqui são áreas de prolongamentos das montanhas rochosas. Lembra que entre os Estados Unidos e o Canadá tem uma cadeia de montanhas, uma cordilheira, na verdade, formada por um conjunto de montanhas que pega tanto os Estados Unidos quanto o Canadá. Pronto, nessa parte central aqui, nessa parte central não, perdão, as montanhas rochosas que pegam Estados Unidos e Canadá, o oeste, né, do caso dos Estados Unidos e Canadá. Também vem até um pouquinho aqui do México. No caso, essa região aqui da Serra Madre Ocidental e Serra Madre Oriental é um prolongamento, tipo assim, que sobrou ali das montanhas rochosas, que pega mais Estados Unidos e Canadá, certo? Que pega mais assim, que está mais englobado nesses dois países. E aí, aqui eles chamam de Serra Madre, certo? No México é chamado de Serra Madre. São as regiões mais elevadas do México, portanto, não tem grande densidade demográfica. Tipo assim, não tem muitas pessoas habitando, pelo fato de que são áreas mais elevadas, o clima frio, não tem grande umidade do ar, enfim, não é áreas muito úmidas e tal. Então, não permite tanta ocupação humana nesses espaços, certo? Por isso que não são áreas muito habitadas no México. As áreas mais habitadas no México mesmo, a área mais habitada é essa região do Planalto do México. Vai do norte ao sul do México, pegando essa parte central do México. Pelas questões que eu falei, né? Pela questão do solo, os solos são vulcânicos, são de origem vulcânica, então são solos muito férteis, muito bons para a agricultura. O clima é mais ameno e tem rios aí, tem água para abastecimento de cidades e também para a questão econômica, industrial, agrícola e tal. Sim, faltou falar só de uma porção aqui do México. No noroeste do México, na parte noroeste do México, aí quando vocês fazem assim, poxa, o que diabo é noroeste? O que é noroeste no mapa, Ana Beatriz? Vamos lá. Entre o norte e o leste de um mapa, o norte, a parte norte é a parte de cima, né? E a parte leste é a parte direita. Entre o norte e o leste, a gente encontra o nordeste. Então, entre o norte e o oeste, essa parte esquerda aqui, entre o norte e o oeste de um mapa, a gente vai encontrar o noroeste, certo? Sempre que eu falar noroeste, eu estou falando de uma região que fica localizada entre o norte e o oeste. Por isso que junta noroeste, que é a junção de norte, né? Norte ali, entre norte e oeste. Ok? Aqui no noroeste do México existe uma região que ela é desértica, que também não tem grandes densidades demográficas. Tipo assim, não tem muita gente habitando por quilômetro quadrado pelas condições climáticas, né? Por ser seco, por ser árido.
Não tem grandes quantidades também de chuva, de água, enfim, que é um dos fatores que permite a ocupação humana. A gente sabe que as cidades, a grande parte das cidades que a gente conhece, elas surgiram nas proximidades de rios, né? É crucial para abastecimento, tanto para a sobrevivência humana, né, quanto para a criação de animais, para a agricultura, abastecimento de casa, de cidade e tudo mais. Ok, pronto, já falei disso. Agora a gente vai falar sobre Ciudad de México. Sua voz está travando para mim. Tá travando aí para muita gente também? Pra mim não tá travando. Para mim não tá, não. Eu acho que é a internet. Pra hein? mim não tá travando, não. Pode ser a internet aí, tá dando Eu saio e entro de novo. lembranças. Tá muito ruim agora? Você tá me ouvindo direito? Não, agora eu tô ouvindo. Não, então não sai não. Fica aí, jovem. Fica aí. Gostoso. Pronto. Ó, locais que dificultam o povoamento no México são 2. Os desertos a noroeste do país e algumas áreas aí que são muito elevadas, que fica nessa Serra Madre Ocidental, oeste, e na Serra Madre Oriental, leste, que são áreas montanhosas, muito elevadas, certo? O clima é muito frio. A pressão atmosférica é baixa, os solos não são propícios para a agricultura, né? Criação de animais e tudo mais. Ok, Cidade do México. Cidade do México ou Ciudad de México. A Cidade do México é a capital do país. Ela é a segunda maior região metropolitana da América. Só perde para a região metropolitana de São Paulo, que São Paulo conta aí com mais de 21 milhões e tantos de habitantes na sua região metropolitana. Aí vocês se perguntam o que é região metropolitana, né? Região metropolitana é uma região formada por uma cidade principal e várias outras ao seu entorno, que geralmente, né, são cidades ali que dependem dessa cidade principal. Tipo assim, essa cidade principal, ela demanda um grande fluxo de capital, de serviço e mercadoria, que acaba influenciando essas outras cidades ao seu redor. Por exemplo, quando a gente fala de região metropolitana de Natal, eu estou falando que Natal é a principal cidade da região metropolitana de Natal. E aquelas cidades ao entorno de Natal dependem de Natal, de certa forma. Seja a questão do capital, do mercado financeiro, seja pela questão do comércio, que várias cidadezinhas ali ao entorno de Natal vão para Natal, né? Pessoas vão para Natal para comprar coisas, ou então para se beneficiar de serviços de saúde que tem em Natal, ou serviço de educação, seja lá o que for. Toda a região metropolitana ela é formada por uma cidade principal e várias outras ao seu entorno, né? Que dependem, de certa forma, daquela cidade principal, ok? Por isso, e toda região metropolitana, ela ganha o nome da cidade principal. Por exemplo, região metropolitana de Natal, certo? Que é formada, no caso, a principal cidade vai ser Natal. Da mesma forma que quando a gente fala assim, região metropolitana da Cidade do México, quer dizer que a Cidade do México é a principal cidade dessa região metropolitana. Geralmente, numa região metropolitana, nem sempre a cidade principal de uma região metropolitana vai ser uma metrópole, certo? Tirem isso da cabeça. Nem sempre, por exemplo, Natal não é considerada metrópole, mas ela forma uma região metropolitana. Porque tem vários municípios ali que dependem de Natal, né? De forma direta ou indireta, depende de Natal, de várias coisas que tem em Natal, certo? Mas Natal é uma grande cidade. Geralmente, né, a região metropolitana é formada por uma cidade grande. Natal é uma cidade grande. Só que Natal ainda não pode ser considerado uma metrópole. E não quer dizer que toda região metropolitana, a cidade principal, tenha que ser uma metrópole. Mas tem esse nome sim, né? Tem esse nome de região metropolitana, porque seria aquela região formada por uma cidade principal e várias outras que dependem dela, né, da principal. Acho que eu ia falar outra coisa, deixa eu ver. Sim, e geralmente dentro de uma região metropolitana, tem algumas cidades que elas são conurbadas, né? Com a principal, geralmente. Tipo assim, o que seria conurbação, professora? Conurbação é a junção dos espaços urbanos de duas ou mais cidades. Quando uma cidade ela cresce muito no sentido horizontal, que ela se interliga com outra, né? Vai se interligando com outras, vai formando ali um processo que a gente chama em geografia urbana de conurbação, que é a junção dos espaços urbanos. Tipo Natal, São Gonçalo, Parnamirim. Não são cidades que estão juntas, né? Que você não sabe onde é que termina, onde é que começa a outra. Elas cresceram tanto na horizontal que elas se juntaram. Então, quando você notar, quando você estiver numa cidade assim, entre uma cidade e outra, que você não sabe delimitar, meu Deus, onde é que termina essa, onde é que começa essa? Não sei, Jesus. Porque elas estão tão juntas, tão próximas, cresceram tanto na horizontal, assim, ó, deitadinha,
que elas se juntaram. Aí isso em geografia a gente chama de conurbação. Esse nome maravilhoso, conurbação. Aí geralmente não, praticamente é 100%, das regiões metropolitanas que existem no mundo, existem conurbações, tipo, existem cidades que são interligadas às outras. E aí elas cresceram tanto que elas passam a depender umas em relação às outras. Mas principalmente daquela cidade principal, certo? Que demanda ali um poder de influência maior. Ok? Expliquei de modo rápido para vocês entenderem que a cidade do México é uma cidade muito importante do ponto de vista de comércio, do sistema financeiro do México. Ela é muito importante do ponto de vista de infraestrutura em alguns setores. A gente vai falar dela já já. Ela é muito importante em relação à questão industrial para o México. Enfim, é uma cidade muito importante. E ela, juntamente com as cidades ao seu entorno, forma uma região chamada região metropolitana da cidade do México, certo? Essa região metropolitana da cidade do México, ela é considerada a segunda maior região. Eita, bexiga, peraí que vai descarregar. Estão me escutando direitinho? Eu tô sendo muito rápida? Não, tá te entendendo. Não, tá tentando entender. Tá. Pronto. Essa região metropolitana da cidade do México, ela é considerada a segunda maior da América. Só perde para São Paulo. São Paulo tem a maior região metropolitana da América, do continente americano todinho, certo? Não é nos Estados Unidos. Mas se bem que eu não atualizei os dados, viu? Mas enfim. Eu vi que a de Nova York, a região metropolitana de Nova York estava aumentando muito. Eu não vi se ultrapassou a de São Paulo, mas enfim. No último dado que eu vi, a região metropolitana de Nova York era a terceira maior da América. Acho que eu vou dar uma atualizada aqui no intervalo. Mas, enfim, até quando esse livro foi feito, né, até um ano, 2 anos, eu tinha visto que a segunda maior era a Cidade do México. E a primeira é São Paulo. E São Paulo tinha exatamente 21 milhões e pouco, né? Tinha um pouco mais do que isso aqui, ó, do que essa região metropolitana aí. Certo? Só São Paulo, sozinha, ela tem em torno de 12 milhões de habitantes. Só São Paulo, a cidade de São Paulo, não, né, a região metropolitana de São Paulo. Aí quando junta com as cidades conurbadas, que estão ali próximas a São Paulo, aí dá mais de 20 milhões de habitantes, que é a região metropolitana de São Paulo. No caso aqui, a cidade do México, a cidade maior dessa região metropolitana é a cidade do México, né? E quando junta com as cidades próximas a ela, aí forma uma grande região metropolitana, formada por muitos habitantes, com intenso fluxo de pessoas, serviços, mercadoria e tudo mais. Então, a segunda metrópole americana. Esse dado aqui era para vir dizendo assim, segunda maior região metropolitana americana. Aí no livro eles trazem assim, segunda maior metrópole americana, mas não é assim. Era para vir segunda maior região metropolitana. Vocês têm que corrigir esse dado aí. Segunda maior região metropolitana. Região. Aí sim, o que é que a gente vai encontrar dentro dessa região metropolitana da Cidade do México, né? Problemas que existem em países pobres, né? Também, tipo assim, o que existe em países pobres, que são em locais que são muito urbanizados, também acontece aqui na Cidade do México. Problemas como, por exemplo, infraestrutura inadequada na cidade, a gente vai encontrar nas cidades, né? Na verdade, que a gente está falando aqui de uma região metropolitana. Então, a gente vai encontrar uma infraestrutura inadequada em alguns locais, áreas de extrema pobreza, poluição atmosférica elevada. Por quê? Porque é um local ali de intensa urbanização e industrialização. Então, as indústrias, a gente sabe que elas emitem muitos gases, né, do efeito estufa, e elas contribuem diretamente para a poluição atmosférica, além de outras atividades, né, como, por exemplo, as usinas termoelétricas que queimam carvão, ou gás natural, ou petróleo para gerar eletricidade. Elas também liberam gases, enfim. Então, a gente sabe que essas grandes metrópoles, essas grandes regiões metropolitanas, elas contribuem, principalmente em países mais pobres, né, para a grande poluição atmosférica. E outra coisa que tem muito aqui no Brasil, em regiões metropolitanas do Brasil, existe também nessa região metropolitana da Cidade do México, é a questão do trânsito caótico, né, daqueles enormes... como é que eu posso dizer? Aquelas enormes frotas de veículos lá, congestionados, né, durante o dia. Principalmente nos períodos de maior fluxo, de ida para o trabalho ou de volta do trabalho. Enfim, então, problemas que existem em outros países pobres também acontecem na Cidade do México, certo? Nessa região aí metropolitana. Ok, mas aí a gente tem que ver outra coisa. Ao mesmo tempo que existem áreas que são, de certa